4, verso 13, diz assim: e eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, escute, cujo nome era Emaús. 60 estádios dá mais ou menos de 11 a 12 quilômetros aí. Amém, irmãos? Glória a Deus. Ia falando entre si, preste atenção no texto, ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido ou acontecido. Aleluia a Deus. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus, eita Deus, se aproximou e ia com eles. Todos estão me ouvindo? Mas os olhos deles, escute, estavam como que fechados, para que não conhecesse. Glória a Deus. E ele lhes disse, que palavras são essas? Prestem atenção. Que caminhando trocais entre vós. Que conversa é essa que vocês estão tendo entre vocês? Glória a Deus. E por que estáis tristes? Verso 18. E respondendo um, cujo nome era Cleopas, grava esse nome, Cleopas, diga Cleopas. Isso. Disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém? E não sabe as coisas que nela tem sucedido nestes dias? E eles lhe perguntou: quais? Jesus, tem hora que em alguns textos Jesus se demonstra engraçado, como se ele não soubesse, mas ele faz a pergunta para eles: quais coisas têm acontecido? Escute. E eles lhe disseram: as que dizem a respeito de Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras, palavras, diante de Deus, de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação da morte e o crucificaram. E nós esperávamos, preste atenção também aqui, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, já é hoje o 3º dia desde que estas coisas aconteceram. E verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e não achando o seu corpo, voltaram dizendo, e também tinha visto uma visão de anjos que dizia que ele vive. Aleluia! Aleluia! E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres havia dito, porém não o viram. Como vai ver? Quem está vivo? Saiu. E ele lhes disse: nércios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Olha que interessante. E eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Olha que interessantíssimo isso daqui. E aconteceu que, estando com eles à mesa, diga a mesa, e estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e o partiu e lhe deu. Abriram-se-lhes então os olhos, aleluia, e começaram a lhes
E abriram-se então os olhos e conheceram, e ele desapareceu-lhes. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Glória a Deus. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para ir para Jerusalém, e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. Glória a Deus, eu creio. E eles lhe contaram o que lhes acontecera no caminho, e como deles foram conhecidos no partir do pão. Aleluia! E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Aleluia! E o mesmo Jesus, aleluia, apareceu no meio deles e disse: paz seja convosco. Se acende aplaudindo ao Senhor. Deus está com a palavra. Palavra essa que não é minha, palavra essa que não é nossa, mas é uma palavra que vem do seu coração para o meu coração, e que se cumpra nesta palavra o propósito para o qual ela está sendo enviada, e produza de uma forma muito, mas muito eficaz, para que todos saiam daqui preenchido e regozijado. Aleluia, porque nós não somos um simples frasco, nós somos vasos, aonde o recipiente que quer habitar é o Espírito Santo, aonde Paulo escreve, aleluia, aos Coríntios, que nós somos casa, templo, pousada do Espírito de Deus. Quem quer assim agora o Senhor? Nada propício como esta noite maravilhosa de ceia, de nós lembrarmos, escute isso daqui, de nós lembrarmos os feitos de Cristo. Mas eu não quero falar dos feitos de cura, as libertações, da sua caminhada, aleluia, levando as boas novas. Não, eu quero falar sobre após a sua ressurreição, após o cumprimento da palavra, após o cumprimento das profecias, que a primeira vem em Gênesis capítulo 3, verso 15, a primeira profecia, que dizia que da mulher nasceria alguém, que este seria ferido o seu calcanhar, porém com os seus pés esmagaria. Eu vou repetir isso aqui, eu quero ser grato. Eu vim dizer de alguém que ressuscitou. Eu vim anunciar alguém aqui que muitos estão perplexos com as nossas vidas e ocupados com as suas coisas, com os seus afazeres, que esquece, aleluia, que está sentado aqui não é por acaso. Aleluia, Deus. Tu não veio, aleluia, da tua casa, deixou o que está fazendo para vir aqui, aleluia, para uma festa. Ou seja, é uma festa. A nossa festa que nós estamos acostumados a ir. Aleluia. Uma festa onde quem rege, quem dirige, o que vai acontecer e o que deixa de acontecer, o nome dele é Jesus de Nazaré. Escute! Lucas inicia a narrativa falando sobre a parte que Jesus já havia ressuscitado. A Bíblia diz que algumas mulheres, fala o nome de 3, mas diz que mais algumas mulheres estavam juntas, está no texto, depois ele diz. Foi até o sepulcro do Senhor, e era bem de madrugada, está bem nítido no texto dizendo bem de madrugada. E a Bíblia diz que chegando ao sepulcro, elas ficaram perplexas. Por quê, pastor? Porque o sepulcro
não estava lacrado mais, estava aberto. A sepultura onde o corpo de Cristo foi enterrado, sepultado, está aberto, e não é normal. Não é normal isso. E quando chegaram lá, entraram dentro, e a Bíblia diz que não acharam o corpo de Cristo. E quando não acharam aquelas mulheres o corpo de Cristo, porque estavam levando especiarias para aquele momento, e já era o terceiro dia, o primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? Qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Então, já no domingo, na primeira hora, na última hora da madrugada, elas chegaram no sepulcro, não encontraram o seu Senhor, não encontraram o seu mestre. Aleluia, Deus! E elas começaram a se apavorar, a se desesperar, até mesmo chorar. E a Bíblia diz que agora aparecem dois anjos. Aleluia! A Bíblia diz que quando elas olharam para ele, a sua roupa, as suas vestes resplandeciam. E resplandecendo, aleluia, olhando para eles, criaram um grande temor. E eles disseram para ela: o que é que vocês estão procurando aqui dentro? Porque o que vocês vieram procurar aqui não está mais. O que vocês vieram atrás aqui não está mais. Porque não foi dito pelos profetas, não foi dito pelos anteriores, aleluia, que ao terceiro dia ele iria ressuscitar. Vocês não lembram das profecias? Preste atenção. Vocês não lembram das profecias? Que ia ser necessário que esse padecesse, morresse, fosse crucificado e ao terceiro dia ressuscitasse. Deus! Pois aquele não está mais. A Bíblia diz que elas correm para dar a notícia. Escuta! Elas correm para dar a notícia. Aleluia! E quando elas chegam, aleluia, se encontram os discípulos, os 11. E a Bíblia diz que havia mais alguns. Que se nós formos, aleluia, pela história do livro de Atos, havia 500 pessoas. Aleluia, Deus! 500 homens, 500 servidores que seguiram a Cristo. E ela anuncia que chegou lá, conta toda a história que eu acabei de contar para você. Só que a Bíblia diz que eles não creram. Se nós pararmos para analisar, Jesus é pregado já há mais de 2000 anos atrás. Ele já é anunciado. Sim ou não? Sim, sim ou não? Sim. E de lá para cá, até nos dias de hoje, muitos ainda não acreditam, não creem. É difícil implantar e convencer, aleluia, até mesmo por manipulação, aleluia, dizer que Jesus Cristo é Filho de Deus. Muitos ainda não acreditam. Nem por manipulação. Mas a Bíblia diz, aleluia, não só pelas Escrituras, mas que desde 2000 anos atrás, o Senhor deixou testemunhas. O Senhor deixou testemunhas. O Senhor deixou testemunhas. E aquelas mulheres agora anunciam, a Bíblia diz que alguns não creem. Na continuação do texto, aleluia, livro de Lucas capítulo 24, verso 12, a Bíblia diz que Pedro, escuta, Pedro, ele se posiciona, levanta, aleluia, mesmo que até desacreditado, mas corre para o sepulcro. Corre para o sepulcro. No texto aqui diz que Pedro se levantou no meio de todos os discípulos. Por quê? Todo desesperado. Aleluia. Imagina a ânsia de Pedro querer encontrar aquilo e dizer assim: Cristo, me perdoa. Porque o que ele estava carregando com ele, os outros não estavam carregando. Quem lembra que o Senhor disse para Pedro: olha Pedro, aleluia, não se empolga muito não. Não vai dizendo coisas que você não conhece ainda. Você vai morrer comigo, você está até a morte comigo, que é mentira. Porque hoje mesmo, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás. Então Pedro está carregando aquilo dentro dele. Aquela mágoa, aquele sentimento de não ter tido tempo. Escuta, eu quero que isso pegue na tua veia.
gente fica fisgado, porque temos que dar valor no hoje, porque amanhã pode ser que não dê tempo. Temos que dar valor no hoje, porque pode ser que amanhã, aleluia, você vai querer encontrar alguém para pedir perdão e não dá mais tempo. Escuta, Pedro corre, chega até o sepulcro, vê o sepulcro aberto, ele entra, a Bíblia diz que ele se agacha e entra, aleluia, mas ele não encontra nada. Mas a Bíblia diz que ele encontra uma coisa. Glória a Deus. Eu creio, Senhor. A Bíblia diz que quando ele se agacha e entra para dentro do sepulcro, aleluia, ele olha em sua vista. Não é um lençol, é lenço. Aleluia, Deus. E o lenço estava sobre o sepulcro. E aquilo era um recado. Aquilo era um sinal. Aleluia. O sinal de que Jesus, aleluia, cumpre toda a palavra que sai da boca dele. É o sinal de Jesus, aleluia, que cumpre todo o propósito e toda a promessa. E tem a história de um anfitrião que tem convidado sentado à vossa mesa. E quando ele é chamado por algum motivo, aleluia, ele deixa um lenço na mesa, dando a entender a todos que não precisa se levantar, porque ele vai, mas volta. Você não entendeu isso? O anfitrião é Jesus Cristo. E quando Pedro chega, ele entende, porque ele conhece, aleluia, a cultura. E a cultura dizia que quando o lenço está posto e aberto na mesa, ele dizia: calma, que eu fui ali, mas eu volto. Pedro entende, sai correndo, aleluia, um pouco mais alegre. E diz, aleluia, aos 500 que estão lá e mais os 11, aleluia, dizendo assim: olha, eu também fui lá. E é confirmado, aleluia, que essas mulheres disseram, porque eu também fui lá, aleluia, e vi o sepulcro vazio, ele não estava lá, aleluia, mas eu vi o lenço, e o lenço, aleluia, me comportou dizendo: ei, calma que eu estou de volta. Calma que eu estou de volta. Calma que eu estou de volta. Aleluia. A Bíblia diz na continuação do verso 3 que no mesmo dia que tudo isso aconteceu, você vê, de um lado está acontecendo algo surpreendente, e do outro está acontecendo outro. Porque tem pessoas que desistem no caminho. Não aguenta esperar. Verdade, Deus. Se frustra. É tudo mentira. Aleluia. Por que o Senhor está dizendo isso? Porque o texto diz que no mesmo dia havia 2 discípulos. Aleluia. E eles saíram de Jerusalém. Então não tinha 500 profetas, 500 discípulos. Havia 488. Sim ou não? Porque 2 já tinham saído de Jerusalém e estavam a caminho de uma ilha, de um vilarejo chamado Emaús. E eles estão caminhando. E o interessante e também engraçado, presta atenção, vem comigo, é que no caminho eles estão trocando ideia, batendo um papo. Mas não era uma ideia, aleluia, de concepção comum, de algo glorioso. Era uma ideia que eles estavam decepcionados. Era um bate-papo de frustração. Era um diálogo entre eles, aleluia, de tristeza, de angústia. Por quê? Porque eles estão comentando, dizendo: poxa, que coisa maluca. Nós acreditamos no Messias. Acreditamos na promessa que viria o Messias. Acreditamos na mensagem de Moisés.
acreditamos na mensagem do livro de Ezequiel, acreditamos nos Salmos, acreditamos no livro de Jeremias, acreditamos no livro de Isaías, aleluia, 53, onde diz que viria alguém, que pelas suas pisaduras nós seríamos sarados, que Ele carregaria nossas dores, e eles estão tendo esse tipo de conversa, esse tipo de papo. Aleluia a Deus. Olha aí, papai. Triste, dizendo, e agora? Já é o terceiro dia, e nada aconteceu. Que paciência. 3 dias, pastor Alex. Aleluia a Deus. E eles já estavam angustiados, Olha aí, Deus. agoniados, e na sua mente dizendo, nós confiamos numa mentira, nós confiamos em algo que não vai acontecer, porque a concepção dos judeus, escute, presta atenção que eu vou te explicar agora aqui, eu ainda estou na introdução, calma. Os judeus tinham a concepção que viria o Messias com uma ordem militar e tiraria o povo judeu da mão dos romanos e se posicionaria como um grande político, como um grande soldado, aleluia, que viria trazer a libertação da mão dos romanos. Mas não foi isso que Jesus veio trazer. Não foi isso que Jesus veio pregar. E por eles não entender isso, que Jesus não era nenhum soldado militar, nenhum revolucionista, aleluia, ao contrário, Ele veio libertar sim, Sim, papai. mas o povo da escravidão do pecado. Ele veio libertar sim, mas o povo da escravidão, aleluia, das suas concupiscências, dos seus desejos, aleluia, das suas lamúrias. E eles conversando sobre isso, a Bíblia diz agora que aparece alguém. Quem que aparece? Quem que aparece? Fica difícil pregar agora. Porque quem acredita nele ainda, Aleluia! abria a boca e dizia que Glória é a Deus! Jesus. Eu vou te dar mais uma chance. Quem é que apareceu no caminho? Jesus! Aplauda ele. Jesus apareceu no caminho. Glória a Deus! Se prepare, porque nesse caminho de tormenta, tristeza, de desafio, você não sabe, mas Ele vai aparecer nesse caminho e vai bater um papo com você. Aleluia! Eita glória! Escuta! Aleluia! Preste atenção, por favor. Meu Deus! Está andando os dois. Por que Jesus mentiu? Porque Jesus falou e não cumpriu? Porque Jesus isso? Porque Jesus aquilo? Ele era o Messias. Não disse que ia fazer a revolução, não disse que ia fazer isso, que ia fazer aquilo. Se você não consegue interpretar e entender o que Jesus disse, você sempre vai ficar quilômetros de passo para trás. Não é um passo atrás. Se tiver um passo atrás, você está no lucro, porque dá tempo de alcançar. Você está quilômetros para trás. E era discípulos. Quer saber mais um detalhe? O pior de todos, vou te dizer. Eu mandei você lembrar de um nome. Qual era o nome? Qual era o nome? Cleópas. Pergunta para mim, quem era esse Cleópas? Cleópas. Era o tio de Jesus. Pastor, tá maluco? Não tô. Não tô. Quem era esse Cleópas? Era casado com a irmã de Maria. Aleluia. Na onde está no texto, pastor? Vou dizer para você. Aleluia, Deus! Porque eu sei que tem umas feirinhas aqui e depois vai querer caçar o assunto comigo. Vai ligar e dizer, pastor, tá esse texto aí. Ah, esse eu não entendi nada. Abre aí o livro de João. Aleluia, Deus! Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. Põe na tela, bem grandão, para todo mundo ver. Aleluia. E esse Cleópas, aleluia, além de ser discípulo, é parente de Cristo. E não reconheceu ele. Tem pessoas que estão, aleluia, Jesus está do lado, mas ainda não está reconhecendo. Tem pessoas que Jesus está dentro da casa dele, mas ele ainda não está reconhecendo. Tem pessoas que estão servindo a Cristo, vem para a igreja, mas não reconhece ainda que é Cristo. Deixaram de acreditar, deixaram de enxergar, aleluia, nas promessas que ele disse que ele cumpre.
siga pensando. Aleluia, Deus. Vou esperar. É isso mesmo. Olha que tá ali, ó. E junto, ali está sendo crucificado, sim ou não? Sim. No momento que ele está sendo crucificado. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de quem? Meu Deus! Eu vou repetir isso aqui que é para você gravar isso aí, porque às vezes nós lê a Bíblia, passa a batida aqui e fala, toca, cheio de heresia, tá achando que é teólogo, não sou não, filho. Estou lendo a Bíblia. Olha o que está dizendo lá. E junto à cruz de Jesus estava sua. Me ajuda a cultuar, pelo amor de Deus. Estava sua. E a irmã da sua. Ela tinha uma irmã, que era Maria, mulher de. E também estava lá Maria, Madá. Então esse Cleópolis, como é que diz, mulher? É isso aí que ela disse aí. Era exatamente alguém que era parente, perto, próximo e íntimo. Era tio de Jesus. Aí o tio de Jesus, que também é um discípulo, andou com ele por um tempo, é o seu sobrinho, está caminhando no caminho de Emaú e está com outro discípulo, dizendo, Jesus mentiu para nós. Olha, Deus. Quantos, hein? Às vezes os incrédulos estão dentro da própria família. Às vezes os desacreditados estão dentro da própria igreja, nossos irmãos. Desacreditado. Não está acreditando. Olha lá, está dizendo bem claro, está no texto ou não? Era tio ou não era? Era parente ou não era? Está no texto. E ele era parente de Jesus. E a Bíblia diz que os olhos deles estavam fechados, que eles não reconheceram Cristo. Aleluia. Olha a conversa de Cristo. Escuta. Presta atenção aqui, depois em casa você lê, filho. Fica tranquilinho. É curioso, né, o texto? Bora aqui, ó. Bora para essa carinha branca. E eles estão andando. Jesus aparece no caminho. No caminho. E no caminho é onde Deus se revela muitas das vezes. Se nós damos uma pedalada aqui na Bíblia, nós vamos ver, aleluia, vários caminhos que o Senhor apareceu. Se nós formos no livro de Atos, capítulo 9, aleluia, o que perseguia Cristo, aleluia, teve encontro com Cristo no caminho de Damasco. Sim ou não? É uma evidência que no caminho o Senhor se revela. Deus gosta de se revelar no caminho. Tanto que a Bíblia diz que devemos ensinar os nossos filhos no caminho que se deve. Porque é no caminho que o Senhor gosta de ensinar. É no caminho que o Senhor gosta de aparecer. É no caminho que Ele gosta, aleluia, de ter uma conversa, um bate-papo, um tete-a-tete. Olha a Deus, hein? O livro de Jonas eu também enxergo um caminho. O Senhor deu uma direção para ele. Ele não quis ir na direção do Senhor, ele mudou a trajetória. Aleluia, na trajetória o Senhor criou uma situação e colocou ele no caminho que queria. Mas no caminho que o Senhor queria, dentro da barriga daquele grande peixe, como no Evangelho diz, a grande baleia. Aleluia, ele teve encontro com Cristo, ele teve encontro com o Senhor. E aí ele fez uma oração na trajetória do caminho que o Senhor estava pegando ele, tirando ele e levando para onde? O centro da vontade dele. Aleluia, Jesus. E nesse caminho ele teve uma reconciliação com Deus. Se prepara que o Senhor vai te encontrar no caminho. E nesse caminho tu vai se reconciliar com Ele. Eita, eu senti a graça dele aqui agora. Vou dizer de novo bem forte. Se prepara, porque Deus está criando um caminho. E nesse caminho tu vai voltar para Ele, vai se reconciliar com Ele e vai ser cuspido, lançado no centro da tua vontade. Escute, deixa eu adiantar o texto. Aí Jesus chega até eles. E diz assim:
conversando? Tem ciência de tudo, sim ou não? Ele sabe o que está acontecendo, sim ou não? Onipotente, onisciente, presente, sim ou não? Mas ele aparece no caminho. Eu podia entrar em outras características de caminho aqui, usar a exegese e entrar, aleluia, nessa aplicação. Mas eu preciso continuar o texto. Eu quero que você entenda algo aqui, por favor. O Senhor aparece no caminho de Emaú, aleluia, no meio daqueles dois discípulos, sem mais nem menos. Eles não entendem nada. E ele pergunta: o que vocês estão conversando? E ele não só perguntou isso, ele perguntou: o que é que vocês estão conversando entre vocês? E por que vocês estão tristes? Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Olha a pergunta de Jesus. Olha aí. Aleluia, Jesus. Olha a pergunta de Jesus. Ele apareceu no caminho onde você está andando. Ele faz uma pergunta para você: o que é que está acontecendo? O que vocês estão conversando? E por que está triste? Aleluia, Deus. Aleluia. Eita, Deus que fala, hein? Por que está triste? Você vai deixar um ponto, uma vírgula? A pergunta do que estão conversando, tudo bem, normal. Eu sou seu conhecido, de repente eu apareço e falo: o que vocês estão conversando? Mas o que muda o contexto? Um texto taxativo na emoção deles é que o Senhor diz: por que é que vocês estão tristes? Aleluia, Deus. O que está acontecendo? Porque é visível olhar para qualquer discípulo e ver que eles não estavam felizes. Aleluia. Era muito notório, evangelista Douglas. Aleluia. Para aquelas mulheres olhar para Pedro, olhar para João, olhar para Felipe, olhar para André, olhar para fulano, para ciclano, aleluia, e ver de fato que eles estão tristes. Porque eles acabaram de ver 3 dias atrás o seu Cristo, a promessa, aleluia, que viria o Messias morrer. E na mente, na concepção deles, tudo acabou. Já era. E agora? E agora? Aleluia, Deus. O que nós vamos fazer? O que vai acontecer? Ele falou tantas coisas, ele prometeu tantas coisas, ele disse tantas coisas que nós guardamos, mas ele morreu. E na mente dele, do natural, nós humanos, morreu, acabou, já era. Fica só lembrança. Morreu, aleluia, fica só os dias de luto. Até o seu coração se conformar. Mas a lembrança fica. Aleluia, Deus. Que lembrança? Eu conheci ele. Eu andei com ele. Eu sentei na mesa com ele. Ei, pastor Carlos, eu sentei na mesa com ele. Eu vi ele partir o pão. Eu sentei com ele em um momento, aleluia, onde muitas pessoas estavam seguindo ele. Aleluia, e de repente já era muito tarde. E a pregação acabou, a mensagem acabou. Aleluia. E nós dissemos para ele: Senhor, mas como que ele vai fazer? Já é tarde. Esse povo vai descer no deserto, vai morrer de fome. E nós assistimos ele pegar alguns peixes, alguns pães, e multiplicar, e saciar milhares de pessoas. Ele nunca despediu ninguém, aleluia, com as mãos vazias. Ele nunca deixou ninguém vazio. Ele sempre tinha uma palavra, ele sempre tinha uma direção. E se estivesse enfermo, tocasse nele, aleluia, não ia embora enfermo, não estava curado. Aleluia, eu vi muitas pessoas que nem seguiam ele, aleluia, só de tocar e só de dizer que cria, aleluia, sua vida mudava, a história mudava. Mas e agora ele morreu? Ele morreu. O que vai acontecer? Ele não haverá uma mudança. Aleluia, Deus. Quem vai pregar para nós? Deus. Quem vai ministrar para nós? Para quem que nós vamos buscar um jumentinho agora para voltar de sentar?
sentado, aleluia, vê aquela alegria de Jerusalém, dizendo, Osana, mais altura. Ok? Acabou tudo, se foi. Já era tudo. Não existe mais, ele morreu. Aí eu disse, primeiro, mais ou menos assim, já é o terceiro dia. Era o ponto que Jesus queria. Vem, pastor André. Era o ponto que Jesus queria. Mas Jesus diz assim, escute. Verso 18 diz assim, e respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse, és tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? De certo é que em época de festa da Páscoa tinha muitos judeus de outros lugares, aleluia, para a cidade, e eram peregrinos na cidade, mas todos sabiam da notícia de que tinha acontecido. Olha o que eles dizem. E ele se perguntou, quais? O Senhor move a eles, o Senhor desperta eles no caminho, aleluia, a botar para fora, desabafar. Outra coisa que o Senhor faz no caminho é que na conversa que ele tem com você pode ter certeza que para ele você pode desabafar. Aleluia. Você pode dizer para ele tudo que você sente, o que você quer. Olha o que diz aqui. E eles lhe disseram, as quais diz a respeito de Jesus o Nazareno, que foi profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais do sacerdote e os nossos príncipes os entregaram à condenação da morte, e o crucificaram. Olha o que ele diz aqui. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, e já hoje, o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Então a concepção que eles tinham de Jesus era o governo militar, era o governo político, que ele iria vir a botar ordem, aleluia, botar os romanos para correr e a estabelecer o povo judeu novamente na sua origem, na sua liberdade. Aleluia, liberdade do que de escolher, a liberdade de como, aleluia, fazer as coisas, não forçado por um reino romano, aleluia, obrigando a eles a entregar tributo, aleluia, a um rei, aleluia, que não adorava o Deus dele, mas adorava o Deus pagão. Isso era uma revolta para eles, isso era um absurdo para eles, e eles acreditavam que esse Cristo que vinha, o Messias que vinha, o Redentor, ia transformar tudo isso, ia vencer Roma, e acabar com a história de Roma. Cadê o desenho? Olha o que Jesus vem dizer. Escuta. Cadê o desenho? E em verdade que também, eles disseram ainda, e em verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro. Escuta. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinham visto uma visão de anjos que diziam que ele vive. Jesus está ouvindo tudo isso da boca dos discípulos, da boca do seu tio. E não achando o seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto, estou repetindo, uma visão de anjos que dizia que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. Por que não ouviram? Porque ele disse que no terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele disse que ia vencer a morte. Aleluia. Ele disse que através dele nós ia ter contato com o Pai. Aleluia. E esse contato só ia ser só através dele. Então era necessário que ele padecesse, morresse morte de cruz, aleluia, ressuscitasse ao terceiro dia.
para que no terceiro dia se cumprisse a palavra. Aleluia, que ele venceu a morte, ele venceu a cruz, ele venceu a doença, ele venceu os desafios, ele venceu tudo. Aleluia. Escuta! O verso 25 diz assim: e eles lhe disse, Jesus dizendo: é nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. O Senhor chama a atenção deles agora. O Senhor, aleluia, chama para despertar eles, porque eles estão focados só no problema que está acontecendo. Eles estão olhando, aleluia, com um cavalo, com a viseira, que só consegue olhar uma direção, e a direção é: Jesus morreu e acabou tudo. Não há mais promessa, não há mais isso, não há mais aquilo. Para eles acabaram. E Jesus está dizendo, fazendo eles, aleluia, memorizar o melhor, lembrar, dizer: bem, vocês não estão lembrando o que o profeta disse? Vocês são nécios. Vocês são nécios. Como assim nécios? Eu anotei aqui para não esquecer. É aquele que é desprovido de conhecimento. Mas o que eu mais gostei foi esse daqui: ou desprovido de discernimento. Escute, olhe para cá. Por causa da morte de Cristo, eles deixaram a promessa, enterraram a promessa, e começaram só a murmurar do que, aleluia, aconteceu com Cristo, e começaram só, aleluia, colocar na frente que as coisas não iam mais acontecer, que acabou tudo. E quem disse que acabou tudo? Aí Jesus aparece lá dentro, eles não sem discernimento nenhum, não enxerga que o que está ali é a palavra, é a promessa, é o cumprimento. Não enxergam que o que apareceu no caminho para conversar com ele, aleluia, para fazer eles lembrar: ei, a promessa não morreu, a promessa não morreu, o que eu prometi ainda está valendo, aleluia, e eu ainda estou demais, eu estarei convosco até a consumação do século, eu estarei convosco até a consumação do século. Deus vai de palma a ele. Olha a lição de moral. Obrigado, Paulo. Matou 10:42. Ó, e ele lhes disse: é nécio, está sem discernimento, está desprovido de conhecimento, esqueceram, não estão lembrando. Aí o verso 26 diz assim: porventura não convinha que o Cristo, que padecesse essas coisas, entrasse na sua glória? E põe eles para pensar, põe eles para raciocinar. Só que é interessante que Jesus está falando, tomou a palavra, mas está acontecendo alguma coisa. Porque quando, escuta isso daqui, porque quando a palavra de Deus é ministrada na direção certa e correta, dentro do texto, ou melhor, e do contexto, aleluia, alguma coisa começa a mexer. É Deus. Aleluia. Aleluia. Essa palavra não vai voltar vazia hoje aqui. Mas você não vai embora hoje, você vai embora preocupado. Tu vai embora preocupado, dizendo: ei, eu sou honesto, desprovido de conhecimento, não sei discernimento. Jesus aparece no caminho para mim, diz que nada está acabado, que ainda há esperança, que ainda dá tempo, que aconteceu alguma coisa, e eu ainda estou olhando para o lado, eu ainda estou olhando para a prova, eu ainda estou olhando para o passado, daquilo que já foi, que já perdeu, que não volta mais, mas a promessa ficou, o propósito ficou, a chamada ficou, aleluia, e Jesus ainda, aleluia, está vivo, 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 vivo. Ele está vivo. Ele está vivo, filho. Ele está vivo, varão. Aleluia. Ele está vivo, varão. Ele está vivo. Aí o Senhor começa a dizer para ele: ei, porventura não confia, aleluia, que o Cristo que padecesse essas coisas, aleluia, entrasse na sua glória. E eles começam a pensar, e Jesus continua com, aleluia, o seu sermão, aleluia, dizendo: ei,
explicavam-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, escute, e ele fez como que ia para mais longe. Jesus explicando que eles não poderiam ficar tristes, nem murmurando. Trouxe a lembrança para ele, aleluia, a palavra, as profecias e os cumprimentos dela. Não era necessário isso acontecer? Para que esse que veio remir, aleluia, que veio trazer a palavra, voltasse com a sua glória? Aleluia. Vocês não lembram do que Moisés disse? Vocês não lembram do que os profetas disse? Aleluia! Você não lembra, aleluia, que Isaías disse no capítulo 53? Que ia aparecer alguém e este levaria sobre si e suportaria sobre si tudo aquilo que era nosso, que nós não tínhamos condições de carregar. Ele ia ficar sem formosura, ele ia ser esbofeteado, machucado, cuspido, crucificado, mas ele ia trazer uma grande notificação de vida. Ele ia trazer uma nova história, ele ia trazer um novo ciclo. Aleluia. Que novo ciclo é esse? Aleluia, porque o homem tinha entendimento, aleluia, de chegar até Deus. Sempre tinha que ter um intercessor, sempre tinha que ter um sacerdote, aleluia, para esse sacerdote, aleluia, levar as lamúrias, os palmúrios, aleluia, o pedido de remissão de pecado até Deus, para Deus perdoar. Mas através desse que vos morreu e ressuscitou, não precisa mais de sacerdote, não precisa mais, aleluia, de intercessores. É só vir após mim, tomar sua cruz e me seguir. Como assim? Ele disse: é só vir até mim, todos que se encontram cansados dessa vida. É só vir até mim, todos que se encontram sobrecarregados dessa vida, que não suporta mais, aleluia, esse governo imundo que nós vivemos, aleluia, essa lama, essa sujeira, aleluia, que nós temos que nos submeter, aleluia. Mas Cristo diz: vinde a mim, você que está cansado e sobrecarregado disso, eu tenho uma cura para isso, eu tenho um alívio para isso, eu tenho transformação para isso, aleluia. Tu vai continuar carregando, mas comigo vai se tornar mais fácil, mais leve, aleluia. E comigo aquilo que te irritava, aleluia, você vai se tornar mais manso. Aí a Bíblia diz que agora no caminho eles chegam até uma hospedaria. Jesus faz de conta que vai, aleluia, continuar o caminho para outra distância. Só que os discípulos viram para Jesus ainda não entendendo, mas o coração ardendo. A palavra está vindo, eu vou mostrar para vocês o dedo, que eu não estou falando da boca para fora. O Senhor ministrando a palavra, fazendo lembrar das profecias, o coração deles queimando, mas ainda assim não disseram que era Jesus, não viram que era Jesus. Agora olha aqui para cá, por favor, escute isso daqui. Ei, eles chegaram na hospedaria. Se isso aqui não pegar você, meu irmão, Deus só vai embora quando você entender que Ele está do seu lado. Deus só vai despedir os discípulos, só vai despedir a igreja quando você entender, aleluia, que Ele cumpre a sua palavra. Jesus só vai cumprir, aleluia, toda a escritura quando você entender a palavra. Vou repetir isso aqui. Jesus só volta quando essa palavra chegar em todo o coração. Jesus só vem buscar a igreja quando essa palavra chegar em todo o coração, em todos os lugares. Aleluia. Enquanto isso, algumas pessoas estão dispersas, mas mesmo assim o Senhor vai ter encontros no caminho. E nesse caminho, por mais que você não tenha discernimento que é Ele, aleluia, Ele vai dar um sinal. E esse sinal tu vai entender: é Cristo, é Cristo, é Cristo. Escute, por favor. A Bíblia diz que eles entram dentro da hospedaria, sim ou não? A Bíblia diz que eles entram dentro da hospedaria. O Senhor aceita o convite.
convite. A Bíblia diz que eles constrangem o Senhor. Aleluia, dizendo assim: olha, já está muito tarde. Aleluia, vem conosco, fica conosco, passa a noite conosco, fica aqui. O Senhor aceita, porque ele já tinha um propósito, já tinha um caminho preparado, já tinha uma situação. O Senhor queria mudar, aleluia, a concepção de tristeza, aleluia, o sentimento de desamparo, o sentimento de negação, aleluia, o sentimento de palavra não cumprida. Na mente dele dizer assim: ei, ainda a palavra está viva, aí que o negócio vai acontecer. Escuta! E o Senhor senta com ele na mesa, e eles convidam o Senhor para se alimentar. E o Senhor está conversando com eles. E quando chega o glória, e chega, aleluia, a bebida, a Bíblia diz que o Senhor pega o pão. Escute isso daqui. Apresenta ao Senhor Deus e dá graça. E no partir do pão, Aleluia! não entendeu ainda. Eu creio! Você está acompanhando o texto, está acompanhando a pregação. Não é possível. Ei, o Senhor se aceitou com eles na mesa, mesmo eles não entendendo e decidindo que era Cristo. Mas a Bíblia diz que quando o Senhor pegou o pão, levantou e deu graça e partiu, a Bíblia diz que a ficha deles caiu. Se prepara, tua ficha vai cair ainda essa semana. Aleluia, se prepara, aleluia, porque Deus vai ter uma conversa com você no caminho. No caminho ele vai entrar nesta casa ele vai ceiar com você e você com ele. E no partir do pão, tu vai entender que é Cristo, tu vai entender que é Cristo, tu vai entender que é Cristo. Escuta, olha o que o texto diz. Oh, Jesus, perdoa por tanta displicência, por tanto erro, por tanta falha, por tanto pecado, porque o Senhor nunca nos soltou e nos deixou sozinhos no caminho, Pai. Olha o que o texto diz. E eles constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde, já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. Olha só no verso 30 em diante. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoou e partiu e lhe deu. Abriram-se então os olhos, aleluia, e o conheceram, e ele desapareceu. Aleluia! Quando o Senhor concretizar o propósito que tem com você enxergar, aleluia, definitivamente, aleluia, que Ele está aí do seu lado. Você não vai precisar mais, aleluia, que Ele fique te carregando no colo. Você não vai precisar mais que Ele fique te bajulando, porque você já entendeu o recado, você já entendeu o propósito. Você deixou de ser menino. Paulo dizia nas suas cartas, dizia: quando eu era menino, fazia as coisas de menino, mas agora eu cresci. Aleluia, agora eu cresci. Agora eu cresci. O Senhor está dizendo assim: ei, eu não estou pregando para uma igreja que mata, eu não estou pregando para uma igreja que precisa, aleluia, de uma madeira de chupeta. Eu estou pregando agora para uma igreja que cresceu, amadureceu e consegue andar sozinho e anunciar o Evangelho. Porque quando ele foi, e antes de ele dizer: agora vocês estão preparados para andar e que para todo mundo pregar o meu Evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No livro de Marcos, no seu último capítulo, versículo 26, aleluia, agora isso por todo mundo pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho, e todo aquele que quer ser batizado será salvo. Se prepare, o Senhor te chamou para a responsabilidade. No partir do pão, tu vai entender que é Ele. No partir do pão, tu vai entender que é Ele. No partir do pão, tu vai te ensinar todas as coisas. Vai ser necessário o Senhor sentar nessa mesa, dar graça e partir o pão. Esse vai ser o último sinal para alguns. Eita glória!
Olha o que o texto diz. A Bíblia diz que quando eles entenderam, os seus olhos abriram e eles enxergaram Cristo, o Senhor. Para que Jesus nasceu? Cresceu. E nos seus 30 anos vem trazer o Evangelho. Veio dar a direção do caminho. Sim ou não? Presta atenção nisso aqui. O Senhor veio mostrar o caminho. Que caminho é esse? O caminho que conduz ao céu. O caminho que conduz a Deus. E ele diz que no caminho haveria espinhos, abrolhos e etc. Aleluia, que haveria um caminho largo, mas haveria um caminho estreito. Haveria uma porta larga, mas haveria uma porta estreita. E a porta certa, o caminho certo, era o que era estreito. Então ele veio, aleluia, mostrar o caminho para se libertar do pecado e ser salvo. E o Senhor fez eles entenderem. E quando eles entenderam a mensagem do partir do pão, Jesus subiu. Pergunta para mim, pastor, o que a Bíblia continua dizendo? Mas com fé, pelo amor de Deus. Diga, pastor! Diga, pastor! O que a Bíblia diz? Na continuidade da história. Escute com essa carinha branca. Quando Jesus subiu, os olhos deles se abriram. Eles nem esperaram outro dia. A Bíblia diz que eles se levantaram e voltaram para Jerusalém. Deus vai fazer você voltar para o caminho para onde tem que estar. Deus vai fazer você enxergar e entender. Aleluia, não é para sair de Jerusalém, é para ficar em Jerusalém. Se nós continuarmos o texto, aleluia, no capítulo 24, lá na frente, depois que ele aparecer novamente aos discípulos, e quando os discípulos estavam dizendo assim, olha, nós vimos também Jesus, tivemos um encontro com ele no caminho para Emaú, e ele disse isso. E quando nós, aleluia, só caímos em si e entendemos, aleluia, porque o nosso coração, está no texto, começou a arder. Ele disse, por acaso, o outro discípulo, ele deles, por acaso, quando ele começou, aleluia, a falar das escrituras, os nossos corações não começaram a arder? E eles tiveram concordância de sim. Caíram em si, se levantaram e disseram assim, ei, o caminho não é Emaú, o caminho é Jerusalém. O caminho não é Emaú, o caminho é Jerusalém. Cuidado, qual o caminho que você está? Se você estiver no caminho de Emaú, tu vai ter sorte, que ele vai aparecer para você, vai trocar ideia com você, vai falar das escrituras para você, vai confirmar, aleluia, que é ele, e vai dizer, volta para Jerusalém, 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 volta para Jerusalém. Escuta, voltaram correndo para Jerusalém. Ele disse, eles vão voltar para Jerusalém, voltaram para Jerusalém. E apenas quando ele chega em Jerusalém, ele encontra os discípulos e os outros que estavam. Agora estão completos 500. Está completo os 500. E a Bíblia diz assim, quando, olha aqui, filho, tu gosta, né, mano? Tu também, né, filho? E a Bíblia diz assim, quando, aleluia, eles estão falando do acontecimento, do que Jesus fez, de como Jesus apareceu. E dizendo, está no texto, continuação, dizendo, nós só reconhecemos que era Cristo quando ele partiu o pão. É no partir do pão que sempre você vai lembrar, aleluia, de quem você é e de quem te chamou. É no partir do pão de hoje que tu não pode sair da mesma forma que entrou. É no partir do pão de hoje que ele está fazendo você lembrar. Ei, aleluia, não toma ceia por tomar. Não lembra do partir do pão por lembrar. Lembra que antes de tudo isso, aleluia, eu morri por você. Aleluia, eu me sacrifiquei por você. Levei os seus pecados, levei as suas lamúrias, levei a tua tristeza. E no partir do pão é só para você lembrar que eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando, eu estou voltando. Enquanto eles estão falando, quando eles dizem, e no partir do pão, nós entendemos, nossos olhos abriu, entendemos que era Cristo. Quem que apareceu? Quem que apareceu? Toda vez que partiu o pão, Jesus vai aparecer. Toda vez que você lembrar do partir do pão, ele está dizendo assim, para lembrar de mim mesmo. Aleluia, porque aleluia, eu vou preparar um lugar, mas não vou deixar vocês órfãos.
vou enviar o Consolador, Paracleto, o Espírito Santo, aleluia, para quê? Para que onde vocês estiverem, eu esteja também, meu Pai esteja também, aleluia, se prepare, porque hoje tu vai sair daqui, aleluia, reconhecido por Deus, aleluia, reconhecido por Deus, renovado por Deus, porque no partir do pão, ele se apresentou hoje, dizendo: eu não esqueci da minha igreja, eu não deixei a minha igreja, eu ainda estou com vocês até a consumação do século. Olha que interessante. Mesmo assim, alguns ainda desacreditaram. O que tem de crente desacreditar? Será? Está precisando ler Bíblia. É por isso que você não acredita, porque você não conhece. Porque, aleluia, quem conhece e pratica, não duvida. Como assim? O escritor oculto de Hebreus 11:1 é isso? Diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se mas não se, pois bem-aventurado é o que creu e não. Ele diz para quem isso? Estava lá, apareceu lá. Ei, Tomé, bem-aventurado é o que creu e não viu. Cuidado aí, Tomé. Acredite antes. Aleluia, confia que ele vai aparecer, vai acontecer. O que ele disse vai se cumprir. Nada é por tardio. Aleluia, o Senhor tem hora certa para chegar. Estamos na campanha sexta-feira do Kairos. Se prepare, porque o Kairos de Deus nunca acaba. O Kairos de Deus sempre chega na hora certa. Vocês não estão acreditando? Peraí, então. Olha minhas mãos, olha os meus pés. Mas mesmo assim eles ainda duvidaram. Sabe o que o Senhor disse? Tem o que para comer aí? Toda vez que o Senhor se depara com o incrédulo, ele senta para comer. Olha aí, hein? Por quê? É na hora de se assentar que nós passamos a dar mais atenção. Por quê? Antes de se tornar um pastor, antes de se tornar um discípulo, a Bíblia diz que primeiro tem que sentar a palavra, hein? Então toda vez que assenta, é porque está disposto para ouvir aquele que ensina. É porque está disposto para ouvir aquele que ensina. Aí o Senhor vai dizendo, vai conversando com eles. E agora o Senhor dá uma ordem. E é onde eu vou terminar a mensagem. E nessa ordem, no capítulo 24, o Senhor diz assim: olha, agora eu quero que vocês ficarem em Jerusalém. Aleluia. Até que do alto sejais revestidos. E revestido de poder. Ele está dizendo que do alto viria uma vestidura. Queria vestir os seus discípulos de uma unção, de um poder, que eles passariam a ter autoridade, discernimento. Tem pessoas que ainda estão precisando, ainda estão andando com Cristo, mas ainda não está vestido pelas armaduras de Cristo. Aí o Senhor disse: ei, quero que vocês agora fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês vão revestir de poder. E quando é chegada a concepção de o Senhor subir aos céus, aleluia, após passar já 50 dias da festa da Páscoa, com mais 10 dias, no livro de Atos capítulo 2, a Bíblia diz que agora um vento, ou melhor, um barulho de um vento como impetuoso encheu todo aquele lugar. E quem estava ali foi cheio do Espírito Santo. Detalhe: 50 dias após a Páscoa, a Bíblia diz que há 500, todos dentro do mesmo tabernáculo. Só que com o passar do tempo e dos dias, sempre tem quem desiste, deixa a promessa de lado, deixa de acreditar, se perde por causa da emoção, da ansiedade. E a Bíblia diz agora que algumas pessoas se levantam e vão embora para sua casa. Sabe quantos ficaram? De 500, 120. Sabe o que eu quero dizer?
Se você que está aqui acreditar nesta palavra e perseverar, não desistir, não dar as costas para Jesus, ir embora para sua casa como se nada tivesse acontecido, e hoje receber o que é de verdade em Cristo receber. Aleluia, aleluia. Lembre-se que você vê que alguns foram embora e desacredita. Ei, você tem que ser um daqueles 120. Aleluia, lá no céu são 120 anciãos. Aleluia, se prepare, porque aleluia, dentro do tabernáculo tem que ficar só aqueles que aleluia, estão perseverando, estão acreditando. E os 120 que ficaram após os 10 dias, a Bíblia diz que eles receberam o Espírito Santo, a promessa desceu e eles foram cheios do Espírito Santo. Se prepare, não desista, e porque quando você não desiste, você é preenchido, revestido, completo. Aleluia, porque quem persevera e chega e até o fim receberá a coroa